assunto de suma importância, tá? A partir do versículo 22, traz uma informação interessante. Diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É interessante que o texto enfatiza que houve uma confusão ali. Jesus estava trazendo esses ensinamentos, trazendo ali conceitos espirituais e não literais. E os judeus arrumaram uma grande confusão enquanto o Senhor ensinava acerca desses detalhes, né? O texto de João 6, ele não está se referindo à Santa Ceia, né, a ordenança que foi instituída cerca de um ano depois. Então, um ano antes, Jesus está tratando desse assunto, deixando muito claro, dentro desse contexto, que a vida eterna somente será alcançada quando se crer nele. Glória a Deus. Então, veja bem, um ano antes de ser oficializado o texto da instituição da ceia, Jesus então faz menção, deixando com muita clareza, né? Com muita clareza nesse contexto aqui, que a vida eterna somente será alcançada quando se crer nele. Então não existe uma outra maneira de se alcançar a vida eterna a não ser através de Cristo, por meio de Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Glória a Deus. E nós proclamamos a palavra de Deus, né? Assim nós acreditamos, nós cremos no que diz a palavra de Deus. Amém. O texto de 1 Coríntios, que é o texto oficial da instituição da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 34, o apóstolo Paulo, ele traz esse texto ali, enfatizando que é a revelação que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, né? Sobre o significado da morte e ressurreição do Senhor, representados pelos elementos da Santa Ceia. Então veja bem, o apóstolo Paulo recebe a revelação do Senhor no texto de 1 Coríntios 11, e nesse texto ele traz enfaticamente acerca do significado da morte e ressurreição do Senhor, representados pelos elementos da Santa Ceia. Então observe que houve ali nos versículos de João capítulo 6, versículos 50 e 51, nós observamos ali um sinônimo para fé. Jesus traz ali sinônimos para que se creia, para que se entenda acerca dessa espiritualidade. O versículo diz assim: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, não viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Observe que os judeus não entenderam isso. Eles não tinham entendimento para poder interpretar isso, porque eles estavam interpretando literalmente. E quando nós interpretamos literalmente, aquilo que Jesus estava falando apenas no sentido figurativo, obviamente que se nós interpretarmos esses conceitos figurativos no sentido literal, as coisas teriam um sentido totalmente diferente, né? Porque quando Jesus disse para o judeu acerca de comer sangue, beber sangue, comer e beber sangue, para judeu isso era um insulto, comer e beber sangue, porque eles estavam interpretando no sentido espiritual, ou no sentido literal, digo assim. Os judeus estavam interpretando isso
tão somente num sentido literal. O texto de 1 Coríntios 11, versículos 24 e 25, que diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Olha isso, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Observe que quando Jesus cita isso, ele mesmo está ali, junto com os discípulos, participando com ele. Que os elementos que ali estavam era apenas figurativo, né? Trazendo um significado da encarnação através do pão e da redenção através do sangue, do seu sangue. Então nós não podemos interpretar literalmente aquilo que é figurativo. E muitas pessoas não conseguem discernir e entender esses conceitos espirituais da Santa Ceia do Senhor. Nós estamos participando do culto mais importante que os cristãos participam, trazendo à memória a morte e a ressurreição do Senhor. Isso para nós que cremos, que esperamos o arrebatamento da igreja, porque nós cremos no pré-tribulacionismo. Então nós que esperamos o arrebatamento da igreja, nós estamos vivendo hoje, neste momento, o culto mais importante da igreja, que é o culto de Santa Ceia do Senhor, pois nós participamos desse pão, desse suco, desse cálice, com um simbolismo, um sentido figurativo, um sentido espiritual, que nos faz verdadeiramente, espiritualmente, participar com o Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Por interpretar literalmente, os judeus não entendiam e não aceitavam, de modo que o texto de João 6 afirma que muitos judeus que haviam se convertido, entre aspas, foram embora, abandonaram Jesus após ouvir essa narrativa de Jesus, após o Senhor Jesus trazer esses ensinamentos, né, que era no sentido figurativo. O texto de João 6 afirma que muitos judeus que haviam se convertido, entre aspas, foram embora, abandonaram Jesus e não mais seguiram a Jesus, porque eles não entendiam esse simbolismo. E quantas pessoas que não tomam a mesma atitude que esses judeus, abandonam a Cristo e não tem mais a Santa Ceia como algo com um significado todo espiritual e importante para a nossa vida espiritual perante Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque quando nós participamos, nós acreditamos que estamos em comunhão com Ele e participamos dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E usamos os tais elementos que o Senhor Jesus deixou no sentido figurado, usamos esses tais elementos como representação do corpo e do que representa a ressurreição, e do sangue, do suco de uva, que representa a redenção minha, sua, de todos quantos aguardam a vinda do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor traz ali verdades espirituais, e essas verdades espirituais são interpretadas de uma maneira equivocada pelos judeus. O versículo 32 diz assim, de João 6: replicou-lhes Jesus, dizendo: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Observe que aqui o texto ainda reflete a interpretação equivocada dos judeus, afirmando que foi Moisés que deu o maná. E Jesus replica, dizendo para eles: não foi Moisés, foi Deus que deu o maná. Aleluia. E eu sou o pão de Deus que desceu do céu. Glória a Deus. Então observe que quando nós não entendemos esses conceitos espirituais, nós entramos em um paradoxo, em uma confusão. Como entender isso? Meu irmão, se você não for espiritual, você não vai entender as coisas espirituais.
Existe uma necessidade de você nascer de novo, ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, aleluia, para que você possa entender essas verdades espirituais. Se tão somente você não nascer de novo, todas essas verdades ficarão equivocadas no seu entendimento. Mas quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, era isso que aqueles judeus que abandonaram Jesus precisavam. Nós temos o discernimento de Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos impulsiona e nos revela para que possamos entender. Aleluia! O sentido aplicado aqui é o de ter a fome saciada eternamente, né? E eles não estavam entendendo. E não o maná no deserto que se voltava a ter fome novamente. Jesus estava falando de um pão do céu, de um maná do céu, que não ia ter a necessidade mais de ser colhido todos os dias para poder se alimentar. Cristo, ele sacia eternamente a fome de todo aquele que crê. Isso implica salvação, isso implica vida eterna, isso implica gozo eterno. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os judeus estavam agarrados no conceito, né, da lei, do maná que Moisés, eles agarraram em Moisés. Jesus está dizendo para eles assim, não foi Moisés. Foi Deus que proveu, mas eu sou o pão vivo. Aleluia! Se de mim experimentar, estava afirmando o Senhor, nunca mais terás fome. Glória a Deus. Aleluia! Quando nós verdadeiramente experimentamos no Senhor, você vai ter a sua vida saciada, você vai estar completo em Deus, e as coisas do mundo não vão conseguir mais atrair os teus olhos, não serão mais atraídos pelas coisas do mundo, porque somente o pão vivo, aleluia, vai trazer, vai saciar a tua fome espiritual, e isso te dará, glória a Deus, vida eterna, te dará gozo eterno. Isso implica em salvação, glória a Deus. Então observe que quando nós tentamos, assim como foi Jesus, quando nós tentamos impor, explicar isso para alguém que não é espiritual, ele ou ela terá uma grande dificuldade em entender esses conceitos espirituais. Existe um simbolismo aqui, misturado aqui com a vida judaica, e era por isso que eles não aceitaram aquela afirmativa de Cristo. O versículo 41, Jesus diz assim, o texto diz assim, murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então o texto diz que os judeus, ao invés de aceitar, ao invés de ouvir, acatar, receber aquela palavra profunda com conceitos espirituais que traz vida eterna, gozo eterno e salvação, eles tão somente murmuravam, fecharam o coração, murmuraram contra Cristo, o mestre que estava a ensinar, né? Por que tudo isso, pastor Luciano? Porque o pão sempre teve um grande significado para os cultos judaicos e para o cardápio judaico. Nós observamos que durante a celebração da festa do Pentecoste, eles usavam, segundo Levítico 23:17, os judeus usavam 2 pães fermentados e cozidos, ou assados, eram oferecidos a Deus como sacrifício. E lá no tabernáculo também, que mais tarde no templo, os levitas colocavam toda semana, 2 pães sem fermentos, que era os pães da proposição, diante do Senhor, como símbolo da presença de Deus entre as 12 tribos de Israel. Em Êxodo 25, versículo 30. Então, durante todo o período de peregrinação no deserto, os judeus, eles escolheram o maná, né? O maná que caía do céu todas as manhãs, que era o pão que caía do céu milagrosamente, todas as manhãs eram colhidas, de domingo a sexta-feira eram colhidos, né? Então, tentar interpretar isso literalmente, como foi o que os judeus tentaram fazer, equivocando-se, né? Veio
qual foi o resultado que eles tiveram? Eles abandonaram a Cristo, eles abandonaram a fé, eles deixaram de seguir a Cristo porque não entenderam e fecharam o coração para entender e interpretavam as palavras do Mestre literalmente. E nós não podemos interpretar algo espiritual literalmente. Entenda uma coisa, simbolicamente Cristo é o maná celestial, glória a Deus. Simbolicamente Cristo é o maná celestial. Sendo ele o maná celestial, ele é o alimento espiritual e sobrenatural dado por Deus a todos aqueles que o buscam. Você pode glorificar o nome do Senhor. E nós que cremos, nos alimentamos pela fé dele, nos alimentamos pela fé dele, sentimos a presença dele pela fé e ele se torna literalmente real para nós pela fé. Glória a Deus, eu creio, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio, porque eu creio, eu me alimento espiritualmente dele. Aleluia, nós podemos sentir a presença dele porque nós acreditamos e pela fé nós podemos senti-lo, pela fé nós podemos receber esse alimento espiritual que vem trazer gozo, que também vem trazer libertação, também vem trazer cura, também vem trazer firmeza, também vem trazer segurança e trazer convicção. Glória a Deus, é por isso que nós não abandonamos o Senhor, porque nós estamos nos alimentando dele, glória a Deus, porque nós aceitamos a sua palavra por fé, porque nós não questionamos coisas que estão ocultas aos nossos olhos, porque nós entendemos na palavra, pela palavra, que as coisas reveladas pertencem a nós e a todos quanto o Senhor revelar. Agora as coisas ocultas pertencem ao Senhor, glória a Deus, e nós aceitamos tudo isso pela fé, nós acreditamos no simbolismo. É por isso que nós preparamos a mesa, aleluia, com cálice, com pão, aleluia, crendo, aleluia, que estamos participando do Senhor, aleluia. Cremos que quando comemos o pão, que quando bebemos o suco de uva, o vinho, no contexto judaico, nós estamos verdadeiramente participando no Senhor Jesus, e ele espiritualmente vem trazer vida para a sua igreja, a sua igreja que aguarda o arrebatamento da igreja, e pode ser a qualquer hora e a qualquer momento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós aguardamos esse momento glorioso. Eu não sei como é que está aí a sua esperança, mas eu quero com esta palavra trazer os conceitos espirituais para que você entenda, aleluia, e não fique com a sua mente equivocada, questionando, murmurando, assim como fizeram os judeus. Os textos revelam que eles, ao invés de receber a palavra, eles questionavam, eles murmuravam entre si enquanto o mestre estava ensinando. Mas o mesmo texto revela que aqueles que eram espirituais, oh glória, estavam ali recebendo a palavra, aleluia. É por isso que esta palavra vem até hoje alcançar a mim e a você, porque ali tinha aqueles que eram espirituais, que estavam recebendo a palavra, que estavam entendendo o simbolismo daquela palavra, aleluia. Então somente eles saíram dali e deram continuidade, e aquilo foi o ponto de partida para se tornar uma ordenança para a igreja de Cristo na face da terra. Glórias ao nome do Senhor. As duas grandes ordenanças para a igreja, os dois pilares da fé, é o batismo nas águas, que é a confissão pública, aleluia, que você nasceu de novo, que você é um crente em Jesus Cristo e que você abandonou o mundo de pecado e agora vive para Deus e publicamente declara isso. É o batismo e a Santa Ceia do Senhor, que nós declaramos publicamente que nos alimentamos
alimentamos espiritualmente deste corpo, e desse corpo que simboliza a ressurreição de Cristo, e do sangue que simboliza a redenção pelo sangue que nos garante a vitória. Oh glória, bendito seja Deus. Nós precisamos viver isso, intensamente precisamos viver isso, para que possamos participar da ceia do Senhor, e esse ato simbólico tenha um sentido todo espiritual, aleluia, e nós possamos experimentar e participar do Senhor todos os dias da nossa fé, sem desvanecer, sem recuar, sem olhar para trás, porque atrás ficou para trás. Olha para frente, caminha para frente. Jesus tem um céu de glória, Jesus tem uma promessa, aleluia, de arrebatar a sua igreja para a glória, de estarmos com Ele, tão somente com Ele, todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, quando estava às vésperas de ser decapitado, aguardando nessa promessa, confiante nesse simbolismo, ele declara em 2 Timóteo capítulo 4, eu combati o bom combate. Ele chamou as aflições, ele chamou as perseguições, ele chamou todos os perigos que ele viveu, todas as afrontas, as perseguições, ele chamou de bom combate. Ele diz, eu combati o bom combate, mas eu guardei a fé, aleluia, acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora só me resta receber do justo juiz uma coroa de glória. Mas Paulo conclama dizendo assim, mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. Ele está falando desse simbolismo, ele está falando desses conceitos espirituais. Paulo está afirmando o homem que revela o texto bíblico, que faz referência às revelações espirituais da Santa Ceia. Paulo diz assim, eu estou aguardando a coroa de glória que o justo juiz me dará naquele dia. Pastor Luciano, parece um paradoxo, porque o mesmo apóstolo Paulo iria ser decapitado na manhã seguinte. Mas antes ele escreve a Timóteo, olha, nada disso me aflige, porque eu tenho minhas convicções que eu combati, aleluia, que eu venci, que eu guardei a fé, estou pronto para ir para o céu de glória, estou pronto para receber uma coroa de glória, aleluia, oh bendito seja Deus. Meu irmão, olhe para você, como é que está a tua vida espiritual, as tuas convicções em Deus. Será que ainda está em nós essa convicção, essas verdades, esse interesse em viver na glória com o Senhor? Aleluia. Será que ainda existe esse interesse? Eu tenho certeza que a igreja do Senhor, a igreja eleita, nunca jamais perderá o interesse pelo noivo. Ela aguarda ansiosa, a igreja aguarda ansiosa, preparada para o arrebatamento. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Para mim concluir aqui, o capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oh glória a Deus. Esse texto enfatiza que a ceia do Senhor remonta à morte de Cristo e aguarda a sua segunda vinda. Oh glória! Olha que coisa linda! O texto remonta, à morte de Cristo. Por isso que nós trazemos à memória o seu sacrifício. Aquilo que para ele foi sofrimento nos trouxe vitória. Aquilo que para ele foi agonia, foi sofrimento, nos garante vitória, glória a Deus. E o texto de 1 Coríntios 11, 26, remonta à morte de Cristo e aguarda a sua segunda vinda. Você crê?
Jesus voltará. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E a igreja eleita que está preparada, aguardando o arrebatamento, a igreja subirá com o noivo para as bodas do Cordeiro. Oh, glória! Oh, bendito seja Deus! Nós vivemos nessa expectativa. Glória a Deus. O versículo 25 de 1 Coríntios 11 diz assim: porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto descreve a nova aliança. O que é isso? O acordo que Deus fez com a humanidade. Com base em que, pastor Luciano? Na morte de Cristo Jesus, na sua ressurreição. Oh, glória! Nós não estamos firmados em uma história da carochinha, não, senhores. Nós estamos aguardando uma aliança eterna em Cristo Jesus, um acordo que Deus fez, aleluia, através da morte e ressurreição de Cristo. Deus fez um acordo com a sua igreja, aleluia, e nós estamos hoje, nesse momento especial de Santa Ceia, trazendo memória a isso, glorificamos a Deus por isso, aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar a você a participar conosco dessa Santa Ceia, trazer a sua memória, se alegrar diante do Senhor, porque Ele está presente, vivo, ativo na mente e no coração de todos aqueles que creem. Bendito seja o nome de Jesus. Eu te convido a correr para os pés do Senhor. Eu te convido a se reconciliar com Cristo. Eu te convido a renovar os votos com o Senhor e voltar, aleluia, voltar-se para Deus novamente, para que a tua vida espiritual tenha sentido, aleluia, se reconcilie, busca Deus, aleluia, e a tua vida espiritual terá sentido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, confirma esta palavra àqueles que estão perto de você, compartilhe o link para que outras pessoas possam ouvir esta palavra, e esta palavra venha trazer vida, venha trazer renovo. Bendito seja o nome do Senhor. E se você precisa de um socorro espiritual, se você precisa, pastor Luciano, eu preciso correr para os pés de Jesus, e você está com vergonha de comentar aí no canal aí que está ao vivo, vai lá no meu canal no YouTube, pastor Luciano Monteiro, vai lá no meu canal, passa lá e aproveita e se inscreve e deixa lá o teu testemunho, o teu comentário, vai no message e entra lá comigo no privado, e nós iremos colocar o seu nome no caderno de oração, nós iremos orar por você, te apresentar a Deus, todos os momentos de oração diante do Senhor, e Deus irá visitar a tua vida, eu creio, aleluia, o Senhor irá visitar a tua vida. Corra, nos procure, você precisa de um pastor, um homem de Deus, um ministro do Senhor ministrando sobre a tua vida. Não fique sozinho, aleluia, mas busque a Deus. Nós nos colocamos à disposição de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Nos procure, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Pode cantar, Carlos. Glória a Deus. Contemplando a
possamos estar sempre lembrando desse grande sacrifício, sempre trazendo a nossa memória o que Ele fez por nós. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos entrar na segunda parte do nosso culto, que é realmente a ministração da Santa Ceia do Senhor. Amém? Nós vamos ler o texto bíblico, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E você já pode se preparando aí, tá? Se organize aí com a sua família para participar conosco. Glória a Deus. Amém? O Senhor é onipresente. Ele está aqui, Ele está aí com cada um de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, diz, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Então, o texto bíblico que faz menção da Santa Ceia, ele enfaticamente afirma que é necessário nós estarmos em comunhão com Deus e com a igreja para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Então é importante que cada um seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e esteja gozando de comunhão com Deus, com a igreja, para poder participar da ceia do Senhor. Amém? Porque se nós participamos indignamente, o texto diz que participamos para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu convido a cada um dos tais que aguardam no Senhor, que creem nessa promessa, a participar conosco da Santa Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós iremos orar ao Senhor enquanto nós vamos preparando um hino aí para adorar a Deus. Nós vamos orar pelo pão. Ore comigo você em casa. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, te louvamos, te agradecemos, apresentamos a ti este pão, glória a Deus, que simboliza o teu corpo, Senhor, que foi ali na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nos trazer a nossa vida espiritual, um alimento, Senhor, necessário para nos manter de pé, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos. É no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito seja o teu nome para sempre. Em nome de Jesus te adoramos, Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cristo nos separou, o manjar
celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Todos em posse do pão. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Disse Jesus: esse é o meu corpo que foi partido por vós. Comei dele todos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, te adoramos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito é o teu nome para sempre. Aleluia. Aleluia. Oure mastúria, daria mastúria, darabacheia, manaraçu. Santo és Deus vivo. Aremassúria, darabacheia, manaraçu. Não há outro semelhante a ti. Aleluia. Tu és o único, Senhor. Oh, Espírito Santo. Senhor, tu és o verdadeiro. Nós adoramos a ti, invocamos o teu Tu és o nome, Senhor a tua da glória. presença. Mandou o seu filho. Nós estivéssemos aqui hoje, Senhor. Oh, aleluia, glórias, glórias ao teu nome. Mais um dos teus mandamentos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão rica. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao nosso Jesus, que é digno, Cordeiro Imaculado, Senhor, aleluia. Oh, Cordeiro de Deus, Glória a Deus. Aleluia. noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Lá os homens suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pelo cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Aleluia. Querido Deus, em nome de Glória a Jesus. Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma vez oramos a ti. Aleluia. Apresentamos a ti, ó Deus, este cálice, ó Pai. Glória a Deus. Oh, Glória aleluia, a Jesus. Espírito Santo, Glória a abençoa teu Deus. povo, Senhor. Aleluia. Crer nesta aliança no teu Glória a Deus. sangue. Glória a Jesus. Abençoa, Deus, as nossas vidas, Pai, nos trazendo vida, nos trazendo graça. Aleluia. Em ti, Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós reverenciamos a tua presença, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, as nossas vidas. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia, Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós
Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao próximo cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Disse o Senhor Jesus: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Amém. Sobre o teu ordenar, Senhor, sobre o teu mandar. Amém. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, adorado seja o teu nome. Glória a Deus. Oh, aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu Glória a nome, Deus, Jesus. Espírito do nome Jesus, para todos sempre. Aleluia. Algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais algo que a neve ser. Aleluia, glória a Deus. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Aleluia, Jesus.